dia 4 de junho de 1945, a polícia foi chamada por conta de um homicídio que aconteceu em um apartamento em Chicago. A vítima era uma mulher chamada Frances Brown, de 33 anos, que tinha sido encontrada dentro de uma banheira. Ela tinha sido esfaqueada e a garganta dela foi cortada. O caso se parecia muito com um outro que tinha acontecido meses antes, com uma mulher chamada Josephine Ross, de 43 anos. A única diferença no caso da Frances é que tinha uma mensagem em cima da cama dela escrito o seguinte: pelo amor de Deus, me capture antes que eu mate mais. Eu não consigo me controlar. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like que me ajuda muito com o engajamento. Compartilhem com as pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. A fonte e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora pra história. Como sempre, vou deixar aqui o alerta pra vocês. Hoje a história é pesada, polêmica e até um pouco triste, então deixo aqui meu alerta de gatilho de sempre. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, vai lá assistir outro vídeo, tenho certeza que a gente vai se encontrar em outra história por aí. E é isso, vamos começar. A mensagem encontrada em cima da cama tinha sido escrita com batom. A Brown foi baleada na cabeça e esfaqueada com tanta força no pescoço com uma faca de pão que a faca tinha entrado por um lado do pescoço e saído pelo outro. O corpo dela tinha sido lavado de todo o sangue e a cabeça estava enrolada em toalhas. A polícia estava muito prejudicada nos 2 casos pela falta de provas. Parecia que os 2 apartamentos tinham sido limpados depois do crime. As 2 tinham sido mortas na cama enquanto elas ainda dormiam e depois elas foram levadas para o banheiro, mais especificamente dentro da banheira. Quando os policiais encontraram as mulheres, as banheiras ainda tinham água e tinha as toalhas ensanguentadas flutuando na banheira. Os machucados também estavam cobertos com bandagens, como se o assassino tivesse sentido algum tipo de remorso e tentasse curar elas. Pela conta dos investigadores, o criminoso teria ficado dentro do apartamento de cada uma das vítimas cerca de 2 horas depois de ter cometido o crime para conseguir limpar tudo. Apesar dessa mensagem enigmática que foi deixada na cena do crime, não tinha muito para onde seguir com relação a evidências. Não tinha nenhuma impressão digital dentro do apartamento, com exceção de uma pequena que estava na maçaneta. Era uma impressão digital que estava ensanguentada. O caso logo tomou a atenção da mídia e foi divulgado em todos os jornais. As pessoas ficaram muito curiosas, principalmente por causa dessa mensagem, mas também ficaram com muito medo de saber que existia um assassino desses à solta. Logo, ele foi chamado de o assassino do batom. Uma testemunha ocular de um dos casos afirmou ter visto um homem alto, esbelto, de cabelos escuros andando pelo prédio naquela noite. Além disso, cabelos escuros foram encontrados nas mãos da Josephine. Isso levou os investigadores a acreditar que ela tenha tirado esses cabelos do assassino. Já uma testemunha ocular do outro caso disse ter visto um homem que parecia ter de 35 a 40 anos de idade saindo correndo do prédio depois de ouvir barulhos de tiro. Mas provavelmente esse não era o assassino, porque dada a situação do corpo, as bandagens nele, o apartamento limpo, não tinha como o assassino sair correndo logo depois de atirar. Nos 2 casos, o assassino também roubou o apartamento, mas não levou nada de valor. Cerca de 2 semanas depois do segundo assassinato, no dia 7 de janeiro de 1946, uma garota de 6 anos chamada Suzanne desapareceu do quarto dela enquanto ela estava dormindo. Vem pra cá, vem. Vem. Sai daí. A família dela só descobriu que ela tinha desaparecido na manhã seguinte. Por volta das 10 horas da manhã, a polícia foi acionada. Só que o caso também teve uma repercussão muito rápida. Além da polícia, chegaram repórteres e outras pessoas curiosas para ver o que estava acontecendo. No quarto da Suzanne, quando os investigadores entraram, eles também encontraram um bilhete pedindo $20 mil pro resgate dela e também um aviso para não chamarem a polícia e nem o FBI e ficar aguardando a palavra do sequestrador. O bilhete tinha alguns erros de escrita e várias letras minúsculas. Um dos investigadores do FBI que analisou esse bilhete também disse que ele foi escrito parecendo como se fossem notas musicais, então isso sugeriria que talvez o assassino tivesse alguma habilidade musical. Infelizmente, naquela noite, a cabeça decepada da Suzanne foi encontrada a menos de 1 quarteirão de casa. A cabeça estava flutuando em uma bacia de coleta de esgoto e ainda tinham fitas azuis amarradas no cabelo dela. Durante as próximas horas, o corpo dela, os pés e as mãos, além dos braços e das pernas, também foram encontradas em partes separadas do esgoto
esgoto do bairro. Então, basicamente, ela foi sequestrada, morta, desmembrada e as partes do corpo dela foram jogadas no esgoto. O corpo também tinha sido lavado e também estava sem sangue. Um legista também observou que o corpo dela foi desmembrado muito bem, o que sugeriria que a pessoa que fez isso tinha habilidades cirúrgicas. Então poderia ser ali um enfermeiro ou até um médico. Só que a surpresa chegou quando a polícia foi notificada por um funcionário do prédio vizinho depois dele ter ido no porão. Aparentemente, um dos moradores foi usar a lavanderia, que ficava no porão, e teve uma grande surpresa. E foi aí que eles encontraram a cena do crime, basicamente, aonde ela teria sido desmembrada e morta. Os jornais começaram a falar desse crime como sendo o assassinato do século, e apesar de toda a repercussão, eles não tinham nenhuma pista. No mesmo período, outros crimes aconteceram. Eles descobriram que uma mulher de 19 anos tinha levado um tiro no braço quando um homem estava tentando entrar pela janela do apartamento dela. Lembrando que todos esses casos foram no mesmo bairro ou em regiões muito próximas da cidade. Dias antes disso, um homem descrito como acrobático tinha sido visto escalando o prédio e entrando por dentro de uma claraboia. Ele entrou no apartamento de uma garota chamada Evelyn Patterson e, de acordo com ela, ele golpeou a cabeça dela e começou a revistar o apartamento, como se estivesse procurando por coisas pra roubar. Dessa vez, ele tinha decidido não matar a vítima. Ela foi descoberta no dia seguinte pela irmã, que tinha ido encontrar ela para as duas almoçarem. Quando a irmã dela chegou no apartamento, ela viu esse homem e ela se lembrava do rosto dele porque, de acordo com ela, ele parecia jovem e era muito bonito. Ele ajudou a irmã a entrar no apartamento e aí eles bateram na porta e ouviram a irmã pedindo ajuda do lado de dentro. Quando os dois entraram, as mãos dela estavam amarradas e o rosto dela coberto de sangue. Esse jovem, que estava ali no corredor por acaso, ajudou a irmã a entrar e disse que ia ajudar a arrumar as coisas ali dentro. E aí esse homem desceu, foi pro térreo, avisou o porteiro que isso tinha acontecido, que elas precisavam de ajuda, e ele foi embora sem deixar o nome dele. E nessa mesma época, ainda uma outra garota também levou um tiro quando estava dentro do próprio apartamento. O primeiro suspeito de todos foi o zelador do prédio da Suzane, da garotinha que foi morta. O nome dele era Hector Verburg. A polícia imaginava que ele era o suspeito mais provável, principalmente por ele ter a chave de acesso à lavanderia que ficava no porão. Ele foi levado para interrogatório e, nesse caso, parecia que a polícia queria prender ele a qualquer custo. Ele foi espancado durante 2 dias seguidos para ver se ele confessava o crime. A questão é que o Hector nem sabia inglês suficiente para ter escrito aquele bilhete de resgate. A polícia não tinha como seguir a acusação e depois o Hector até processou a polícia de Chicago pela forma que ele foi tratado durante o interrogatório, que foi muito abusiva. Como a mídia estava noticiando todos esses casos muito abertamente, várias pessoas tentaram se aproveitar da situação. Uma delas foi um garoto chamado Vincent Costello, de 16 anos. Ele já tinha sido preso por roubo à mão armada e ele tentou se passar pelo sequestrador para ver se ele conseguiria receber o dinheiro do resgate. Ele e um amigo fizeram várias ligações para a polícia e inclusive deram a dica de que os policiais deveriam checar o esgoto pelas partes do corpo da Suzane. Quando os dois foram presos, os dois passaram por testes de polígrafo e aí, durante esses testes, eles descobriram que basicamente os garotos nem sabiam direito sobre os assassinatos, que eles só estavam usando as informações que eles tinham visto na mídia. Mas o suspeito que parecia ser ideal pro caso era um cara chamado Richard Russell Thomas. Ele era um enfermeiro que às vezes fingia ser cirurgião, o que faria sentido dado ao estado de como o corpo da Suzane foi encontrado. Ele vivia em Phoenix, no Arizona, mas ele estava em Chicago na época do assassinato. Ele inclusive já tinha sido preso por ter molestado uma das próprias filhas na mesma época em que a Suzane tinha desaparecido. Ele também já tinha sido condenado por extorsão e tinha uma fama de abusar da esposa e também de fazer pequenos roubos. A letra dele era bem parecida com a do bilhete de resgate, além dele ter confessado que ele matou a Suzane, mas depois ele disse que era mentira. Os policiais realmente acreditavam ter encontrado a pessoa certa, até uma nova evidência aparecer. 6 meses depois do último caso, um garoto de 17 anos chamado William Henrys foi apreendido depois de estar cometendo um roubo no mesmo bairro onde o caso da Suzane aconteceu. A polícia logo prendeu ele por todos os casos, determinando que as impressões digitais dele tinham sido encontradas no bilhete de resgate. Mas quem era o William? Ele nasceu em 1928 no Illinois. Os pais dele trabalhavam no ramo de flores, mas acabaram perdendo tudo por causa da crise. Ele cresceu em uma família relativamente pobre, mas ele teve uma educação até que normal. A mãe dele trabalhava em uma padaria e muitas vezes tinha que deixar ele e o irmão mais novo com babás. O William era bem solitário e ele gostava de brincar com coisas técnicas, como jogos de química
química e até mesmo aviões de brinquedo. Ele também gostava muito de desenhar e de consertar relógios. Para escapar do casamento conturbado dos pais dele, normalmente ele ficava de fora de casa. E ele também cometia pequenos roubos de acordo com ele para aliviar a tensão que ele sentia. A única coisa que ele roubou por razões financeiras foram pequenas quantias de dinheiro. O resto dos roubos, que incluíam roupas caras, rádios e armas, ele mantinha tudo em um galpão, onde ele armazenava todas as coisas que ele já tinha roubado na vida. Quando ele tinha 11 anos, ele viu um casal fazendo sexo. E aí, quando ele contou pra mãe dele o que ele tinha visto, a mãe disse que sexo era sujo e levava a doenças. E aí, mais tarde na vida dele, ele até arrumou uma namorada, mas quando eles se beijaram pela primeira vez, ele vomitou. Então, assim, ele tinha alguns traumas relacionados a relacionamento. Com 13 anos, ele foi preso por porte de arma. Ele acabou confessando pros pais esse roubo da arma, que não era dele, é claro, e outros que ele tinha feito, e aí os pais dele mandaram ele pra uma escola especial. Inclusive, essa escola, anos depois, também abrigaria o Charles Manson. Depois de alguns meses nessa escola, ele conseguiu sair, mas depois voltou pra lá por causa dos roubos que ele não conseguia parar. Mas quando ele tinha 16 anos, lá por 1945, ele começou a ter resultados muito bons na escola. Ele até se matriculou na Universidade de Chicago e foi estudar engenharia elétrica. Só que durante esse tempo na universidade, ele continuava esses assaltos em série e sempre roubava coisinhas pra deixar naquele balcão. Apesar de tudo ter corrido bem no começo da faculdade, os pais dele não tinham condições de manter ele lá. Então ele era obrigado a trabalhar durante a noite e durante o dia ele cometia pequenos roubos em dinheiro pra ajudar a pagar. E aí, quando ele fez 17 anos, foi quando começaram os assassinatos do assassino do batom. Ele foi pego no dia 26 de junho de 1946 tentando assaltar um apartamento. Ele namorava e, de acordo com ele precisava de dinheiro pra comprar um presente pra namorada. E ele tava com $1.000 no bolso. Então, como ele tava com esse dinheiro roubado, ele decidiu sair com uma arma caso alguém tentasse roubar esse dinheiro dele, pra ele poder se proteger. E aí, 2 oficiais chamados Constant e Owens responderam a esse arrombamento no apartamento, porque a pessoa que tava sendo assaltada ligou pra polícia. E aí, isso resultou em uma perseguição. A declaração oficial da polícia é que o William puxou o gatilho da arma dele, mas que a arma falhou. Só que o William nega ter tentado atirar no policial. Aí o Constant, um dos policiais que estavam lá, atirou 3 vezes contra o William. E aí o William saiu correndo escada abaixo. Enquanto os dois estavam ali lutando naquela perseguição, um outro oficial chegou. Esse oficial pegou uma pilha de 3 vasos de flores e ele esmagou esses 3 vasos repetidamente na cabeça do William. Quando o terceiro pote quebrou, ele ficou inconsciente. A cabeça dele foi costurada e enfaixada no hospital e depois ele foi levado para interrogatório. Ele foi amarrado numa cama no hospital e ele fingiu estar inconsciente, mas ele ouviu os policiais dizendo que ele era suspeito no caso da Suzanne. Ele também sentiu as impressões digitais dele sendo tiradas. O William afirmou mais tarde que nos 6 dias que se seguiram, ele foi torturado, passou fome e teve um advogado negado pela polícia de Chicago. A certa altura, ele também recebeu pentatol de sódio, considerado como soro da verdade. Isso sem autorização dele ou sem o consentimento dele. Na época, os policiais afirmaram que o William disse que ele tinha uma segunda personalidade chamada George Moorman e essa segunda personalidade que tinha cometido os assassinatos. O próprio William alega não se lembrar do interrogatório e as transcrições dele também desapareceram. Um psiquiatra que participou desses interrogatórios em 1952 afirmou também que o William não tinha dito nada que implicasse ele nesses assassinatos. A polícia também vasculhou tanto o dormitório dele quanto a casa, de novo sem mandado, e não encontrou nada que incriminasse ele seriamente nos assassinatos. Ou seja, a polícia não tinha evidências contra ele, mas eles estavam determinados a achar uma forma de incriminar o William. O William, depois em entrevistas, disse que quando ele tomou esse pentatol de sódio, ele finalmente pensou: pela primeira vez pensei em assumir a culpa pelos assassinatos dos quais fui acusado. Apesar de ter muito pouca prova contra o William, ele foi julgado pelos assassinatos. Ele foi declarado publicamente como assassino sem ter sido culpado ainda. A mídia também começou a divulgar que eles já tinham pegado o assassino e que o William tinha confessado a tudo isso. Uma das poucas evidências que ligam ele a um dos assassinatos é aquela mancha de sangue de uma impressão digital na maçaneta da porta. Só que essa impressão digital foi comparada com as impressões digitais do William e deu como não compatível. 12 dias depois, foi anunciado que a correspondência era de 22 pontos. Mas um especialista em impressões digitais testemunhou durante o julgamento que a correspondência não era mais de 8 pontos. 2 outras impressões digitais que estavam na nota de resgate também foram comparadas pelo FBI. Elas correspondiam com 9 pontos. 9 pontos
pontos são 3 pontos abaixo do necessário para ser considerado uma correspondência positiva. Eu sei que é confuso, mas eu espero que vocês estejam acompanhando. No dia 7 de agosto, William acabou confessando a todos os 3 assassinatos. Mais tarde, ele disse que ele conseguiu vários detalhes sobre o que tinha acontecido simplesmente lendo os jornais da época. Lembrando que eles estavam divulgando esse caso muito ativamente. Ofereceram a ele 3 penas de prisão perpétua em troca dessa admissão de culpa. E ele acabou aceitando a conselho dos advogados. Mais tarde, ele disse que só fez isso para evitar uma pena de morte. Ele disse que ele confessou para poder viver. Quando ele confessou, a memória dele parecia irregular. Vez ou outra, os promotores traziam alguns detalhes que estavam nos artigos do jornal que o William ia incorporando à narrativa dele. Logo depois, ele retratou a confissão e manteve a inocência dele pelo resto da vida. Para ele, foi negada a liberdade condicional e clemência diversas vezes depois que ele foi preso. Ele questionou tanto a validade das impressões digitais quanto as outras provas, assim como os advogados de interesse público que apoiaram ele. Em uma petição de clemência que foi feita em 2002, os advogados alegaram má conduta de acusação, advogado de defesa incompetente, publicidade pré-julgamento prejudicial, confissões falsas e identificação equivocada de testemunho ocular. Mas eles ainda não podiam negar que o William admitiu a culpa, mesmo que ele tivesse se retratado depois. Em 1994, uma advogada ativista montou uma equipe para ajudar o William. Ela foi fazer uma revisão das evidências desse caso. E aí eles encontraram várias inconsistências, incluindo o fato de que a impressão digital da cena do apartamento da Brown aparentemente foi tirada de um cartão de impressões digitais. Então não queria nem dizer que aquela impressão digital que estava na cena na hora era uma impressão verdadeira. Ela também disse que as confissões do William não correspondiam 100% às provas. Também concluíram que a caligrafia da mensagem de batom e da nota de resgate não eram as mesmas e nenhuma das duas combinava com a caligrafia do William. A família da Suzane lutou com todas as forças contra libertar o William. E não é pra menos, eles estavam convencidos de que o William era o culpado e depois do caso pesado que aconteceu com uma garotinha, eu imagino que eles estavam querendo vingança. Na prisão, William era um preso modelo. Em 1972, ele se tornou o primeiro preso da história do Illinois a ter um diploma de bacharel. Ele também assumiu vários negócios e ajudou vários outros colegas de prisão a conseguirem a liberdade condicional. Ele passou os últimos anos da vida dele com diabetes numa ala de hospital da prisão. E ele também estava confinado a uma cadeira de rodas. Em 2007, ele pediu mais uma vez a liberdade condicional, que foi negada. Ele disse que ele entende perfeitamente como ele foi parar na prisão e também quem foi o responsável. De acordo com ele, não há nada que eu possa fazer sobre isso. Só tenho em mente que deve ter havido uma razão para tudo isso. E eu acho que Deus tinha uma razão para toda a confusão em que estou. Ele está tentando ensinar uma lição a toda a humanidade. Em 5 de março de 2012, o William foi encontrado morto dentro da cela, aparentemente por causas naturais. Esse caso, pra mim, é muito polêmico. É óbvio que a gente não vai saber a verdade se a gente não entrar tão em detalhes com as evidências e com as pessoas que estão mais envolvidas com o caso, mas muita gente hoje acredita que ele era inocente e que ele acabou perdendo a vida toda dentro da prisão. Se vocês procurarem na internet, tem várias entrevistas com ele que são bem emocionantes, assim, quando ele fala sobre ter perdido toda a juventude e a vida toda praticamente, né, desde os 17 anos, encarcerado por algo que ele não cometeu. Então talvez a polícia na época tivesse tão preocupada com a repercussão da mídia e querendo tanto encontrar um assassino que eles fizeram de tudo pra incriminar o William, pra poder falar pra sociedade que não, agora tá tudo bem, vocês podem ficar tranquilos, a gente já capturou a pessoa responsável. Mas talvez não fosse ele. Talvez o assassino do batom ainda tivesse por aí nas ruas, talvez ele tenha cometido outros crimes. E uma das teorias que as pessoas acreditam é que talvez o assassino do batom tenha sido preso por algum outro crime menor. Por isso que ele parou de cometer crimes, porque ele estava encarcerado, mas ninguém nunca soube de fato que era ele. Então esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acham. Se vocês acham que pode ter sido algum dos outros caras que a polícia já tinha como suspeito e que eles acabaram desistindo no meio do caso. Ou se vocês acham que pode ter sido sim o William. E até a próxima.